Você sente Atom dentro de você? Então, se você sente isso, a sua vida tem que se transformar. E é simples. Tem que existir duas coisas. Primeiro, alegria. Sem isso, não existe unificação com o todo. Então, se você na sua vida faz isso aqui, ou isso aqui, tem algo muito errado. Você não está em fase com o todo. O todo é 100% alegria, 100% do tempo. Então, quando faz isso aqui, desuniu, caso estivesse. Segundo, amor incondicional. Amor incondicional é uma coisa também simples. Dá-se amor 100% do tempo. Fim. É só isso. Sem tabu, sem preconceito, sem zona de conforto, sem paradigma. Incondicionalmente. Einstein disse: eu quero conhecer a mente de Deus. Esse era o objetivo, o ideal dele. Agora nós temos a oportunidade de conhecer a mente de Deus e a maioria recusa. Ou quem vocês acham que é a mente de Deus? Ah, o velho de Tacape, que está lá em cima? Continua essa história? Continua essa crença? Como é que faz? Antes era a mão. Agora tem um velhinho com um cacetete na mão. O que mudou? Antes eles ainda viam a estátua. Melhorou um pouco. Agora é um sujeito que está numa outra dimensão, que não se sabe como que isso funciona, porque não se deve fazer muitas perguntas, certo? Não se deve questionar nada. Como se fala muitas vezes. Por que aconteceu tal coisa? Ah, isso são os mistérios insondáveis da mente de Deus. Espetacular. Com isso, se volta para a Idade Média, a ignorância é total e absoluta. E você tem que engolir tudo o que acontece, porque são mistérios. Os sacerdotes de Amon também faziam isso. Eram os mistérios. Só eles tinham acesso. E o povo todo na ignorância. Milênios e milênios e milênios. Então, quando se procura luz para que pensem, a resistência é literalmente feroz.
Exatamente. É um ciclo aparentemente infindável. Todos que trazem a luz são mortos. Sem parar. Todos. Quem nega a luz, como que se classifica? Ou é de quê? De que lado? Lembra? Tudo é dual. Das trevas. O mal é a ausência do bem. Agora, se você tem 1.800.000 pessoas que poderiam fazer alguns milhares de sacerdotes contra 1.800.000. Nada. Nada. O problema é que esses 1.800.000, tirando algumas dezenas de milhares, pactuavam com os sacerdotes. Para entrar em contato com o Atom, não há necessidade de espaço físico nenhum. Ele está dentro de você. Ele é a centelha divina. Ele é tudo. Isso ainda não ficou claro. Vejamos se nesta tarde isso fica claro. Várias vezes, o Hélio já fez aqui, já propôs essa abstração para vocês poderem entender. Se nós pusermos um microscópio aqui na testa do Mateus e formos aprofundando, nós veremos células, moléculas, átomos, prótons, quarks, bóson de Higgs ou supercorda, e depois um oceano primordial de energia pura, chamado vácuo quântico. Existe isso? Existe. O efeito Casimir prova isso. Quando duas placas, e você tira toda e qualquer coisa entre elas, elas são atraídas. Gravidade quântica. A força Van der Waals faz com que a lagartixa fique grudada numa superfície de vidro. Porque os pelos das patinhas dela estão tão próximos dos átomos do vidro que o efeito Casimir acontece. Pura mecânica quântica na patinha da lagartixa. Ok. E na testa do Felsky? Se fizermos a mesma coisa. Chegaremos no mesmo lugar. Uma onda de energia. E esse ar que tem aqui entre eles aqui? Isso aqui existe, hein? É uma substância. Não é porque vocês não estão vendo que não existe. Se pusermos um microscópio aqui, também chegaremos no mesmo lugar. E a cadeira? E o carpete? E a parede? Pode-se fazer isso em qualquer superfície, em qualquer coisa que exista, que se chegará no mesmo lugar. É só aprofundar. Existe uma única onda de energia.
Onda. A mesma coisa que o seu celular capta que vem aí pelo ar. Se formos na Lua, pusermos o microscópio lá numa pedra, chegaremos no mesmo lugar. Se formos a Marte, chegaremos no mesmo lugar. Se formos daqui a 90 bilhões de anos-luz, chegaremos no mesmo lugar. O que não dá para entender nisso? Na internet tem até filmes simplificados mostrando essa aproximação, tanto do micro quanto para o macro. O universo inteiro. E tem o número de vezes que você aproxima, né? 10 elevado a menos 33, que é o espaço de Planck. É a menor distância possível. Como que não dá para ver isto? Está claro isso? Se puser um microscópio, chegará lá. Onde quer que se coloque o microscópio, em qualquer coisa que exista, aparentemente, está claro para os que estão aqui. Porque para o resto da humanidade não está nada claro isso. A capacidade humana, no momento, só chega a olhar um elétron por tunelamento quântico. Quer dizer, você só olha o mundo quântico se usar uma ferramenta quântica. Ele vai passando pela superfície e ultrapassa qualquer obstáculo que tenha para baixo. Por isso que chama tunelamento quântico. Isto é, ele desaparece daqui e aparece aqui. Ele está no universo local e passa pelo não local e aparece de novo no local. Exatamente. Então, vai-se até o elétron. Mas, por todas as pesquisas, e a matemática e os laboratórios, aquele supercolisor de Genebra, etc., etc., já se sabe que a matéria, a massa, emerge deste universo vácuo primordial, oceano primordial, vácuo quântico, o nome não importa. É pura energia. Não existe massa, em termos de terminologia dos físicos. Só existe energia. E a bomba mostrou isso. Lembra a fórmula do Einstein? Tanto faz matéria quanto energia. Com aquela fórmula foi desenvolvida a bomba atômica, quando se liberta um pouquinho da energia que tem dentro de um átomo. Senão, nada desta parafernália funcionaria. Fisicamente, não existe esse microscópio. E será muito difícil de ser construído. Pelas próprias limitações da mecânica quântica. Mas, isso não é impedimento algum. O vácuo quântico é uma onda pura, pura onda. Quem é você? Do que você é feita? Exato. De outra pura onda. Então, qual é o problema de conhecer o que tem
no nível mais profundo da realidade. Sua pergunta sobre onde existe o microscópio mostra a problemática. Nós precisamos do microscópio? Por isso que sempre se tem que voltar lá atrás. Tudo é uma dualidade onda-partícula. É por isso que, inevitavelmente, em toda aula, em toda palestra, ad infinitum, se tem que voltar da dupla fenda, que provou que partícula e onda são duas faces da mesma moeda. É tudo uma coisa só. Você trabalha com a partícula ou trabalha com a onda. Você que escolhe, o observador. Se isso tivesse sido entendido, não haveria esta pergunta. Porque você já saberia que para acessar o vácuo quântico, você não precisa de máquina partícula alguma. Só a onda do seu pensamento, a sua própria onda, já está em contato com ele. Quem é Deus? Não existe essa coisa, essa dualidade, politeísmo, monoteísmo. Não existe isso. Só existe uma única realidade. Qualquer discussão nesse sentido é esquizofrênica. Está completamente fora da realidade. Então, mas será que isso já foi entendido? Não, né? Ainda não. Porque se a pessoa não chegar à seguinte conclusão: descobrimos como ler a mente de Deus, ela não entendeu nada ainda de mecânica quântica. Ela vai ficar na superficialidade dos tecnocratas, dos tecnólogos, dos que fazem míssil, bomba atômica, GPS, etc. Esta parafernália toda. E não sairá daí. Ela usa celular, mas não entende a realidade. E você já sabe, isso traz sérias consequências, não? Porque toda vez que você se alheia da realidade, você passa a somatizar. Você passa a ter problemas. Porque a realidade é a sustentação de tudo. Se o todo é tudo, se não existe nada fora dele, qualquer distanciamento dele é problema. É problema econômico, é problema político, social, religioso, saúde, tudo. Tudo. Você se distanciou da realidade. Você passa a ter problemas. O que a ressonância se propõe? Transferir a informação do todo diretamente para você, para que você possa entrar em fase e sentir o todo, o vácuo quântico, átom. Sentir. Sem sentir, não haverá progresso. Sentir. Não é tecnologia, não é mental. Se o vácuo quântico está na base de tudo e simplesmente é um nível de organização de energia que vai se condensando, todos somos um. Todos somos um. Simples. Se todos somos um, a consequência é inevitável.
Lembra? 4 forças. Força nuclear forte, fraca, eletromagnetismo, gravidade. Um campo eletromagnético. Tudo está debaixo de um imenso campo eletromagnético, que é o próprio vácuo quântico. Isto é, o universo inteiro é um campo eletromagnético. Todos nós estamos imersos nele. Tudo que você envia, volta. Pensamentos, sentimentos, etc. Tudo que você manda, volta. Porque tudo é uma coisa só. Então, qualquer coisa feita aos demais, volta para você. Inevitavelmente, por eletromagnetismo. Não é conceito filosófico, não é conceito teológico, é física. Então, eu queria explicar isso. Que existia um campo eletromagnético, que se você faz para ele, volta para você. Todos emergimos da mesma fonte, da mesma energia. Portanto, todos somos a mesma coisa. Todos somos irmãos. Então, não dá para ter escravo. Não dá para matar o irmão. Não dá para fazer guerra. Mas até a dualidade foi criada, não é? A dualidade... A dualidade vem da mesma energia. Exatamente. A dualidade. Polaridade. Macho, fêmea. Yin e yang. Bom e mal. O mal é a ausência do bem. Não é polaridade. Não é. É a ausência do bem. Deus não criou o mal. Não tem 2 deuses. O mal por si só não tem realidade nenhuma. Quando a centelha divina, vou falar, emerge, é só figura de expressão isso, certo? Nada emerge do todo. Nada emerge do todo. O todo é tudo. Não tem como sair dele. Ok? Não tem como sair do todo. É nível de organização dentro dele, dentro. Então é nível de organização, digamos, para dentro, tá? Você tem uma figura de expressão, você tem uma bola, e vamos supor que a superfície da bola é o vácuo quântico. Ele está lá dentro dessa bola. Quando a gente põe o microscópio na testa dele e avança, está aqui dentro da bola. A gente chega na superfície da bola, digamos assim. Aí você chegou no vácuo quântico. Só que essa bola não acaba nunca, ok? É infinita. É uma energia infinita, tá? Então é uma organização para dentro. Quando emerge, ou uma minúscula onda do todo, começa a se diferenciar devido a um colapso da função de onda do todo, do Schrödinger. O todo pensa. Vou jogar futebol. Já tem N jogadores de futebol. Mas está faltando um com umas características assim, 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 assado. Quero ver o que esse jogador faz em campo. Vamos ver as infinitas possibilidades que ele tem. Então, o todo pensa nisso, e quando ele pensa, ele sente, ele deseja,
Ele escolhe, lembra? O observador escolhe a função de onda do elétron. Colapsa. Assim que ele pensa isso, sente e deseja, uma minúscula ondinha torna-se um futuro jogador de futebol. Não emerge de lugar nenhum, ok? É um pedacinho dele. Quando vocês vão na praia e olham o mar, e ficam lá olhando, e vai onda e vem onda, e vai onda e vem onda. Já viram alguma onda sair do oceano? Andar pela praia, vai no bar tomar uma cerveja. Então não deveria ser tão difícil entender o que é onda. No oceano tem infinitas ondas. O oceano é o mesmo. Só que uma onda que saiu lá e chegou lá na praia, e depois volta, por alguma razão, que é a vontade do todo, ela adquiriu consciência. Rudimentar. Ali está o germe, o potencial de um futuro jogador de futebol. Para que vire jogador de futebol, precisa de um longo caminho de evolução, de transformação. Troca a palavra evolução por transformação, ou receber informação. Como é rudimentar demais, porque assim que toma consciência aquela ondinha, ela tem que se individualizar, certo? Senão não vai virar um atacante de futebol, fulano de tal, CPF tal. Ele tem que ser coberto. Tudo isso é forma de expressão. Coberto por um ego. Ele tem que esquecer que é o todo, o Deus único. Ele tem que esquecer que é Deus. O Mestre Jesus não disse, está lá. Eu não disse, vós sois deuses. Está lá escrito. Ele falou. Como que dá para ter jogador, para ter jogo de futebol, se nós tivermos (22) deuses em campo? Não tem jogo. Não tem jogo, literalmente. Porque vocês acham que um goleiro totalmente co-criador, já assumido, de fato, de consciência, etc., vai tomar gol? É impossível. Ele manipula a realidade do jeito que ele quiser. Chama-se manifestação, ok? Ele pensou, cria. Então não dá para ter jogo de futebol. O Hélio já falou isso aqui longamente numa outra palestra. Não dá para ter jogo de futebol se o co-criador já entendeu tudo isso. E é por isso que os co-criadores, em altíssimo estado de evolução que vem na Terra, não são, com todo respeito, donos de videolocadora, diretores de empresa, jogadores de futebol e etc. Eles são libertadores, porque é a única coisa que é realmente desafiante para eles, além do amor incondicional que eles têm pelos habitantes do planeta que eles querem ajudar. Mas se tirar o amor incondicional, sobra o quê? Tem que se divertir, tem que ter desafio, porque senão você fica chateado, aborrecido. Você tem que ter desafio para ficar em fluxo com o todo. Para ficar em fluxo, o desafio tem que ser constante para te manter em fluxo. Senão você se aborrece. Fica tudo muito banal, muito fácil. Então tem essas duas coisas. Todos que vêm escolhem objetivos enormes para ter graça. Porque senão é muito chato.
E é por isso também que todos os universos, novos planetas, novas galáxias, novas nebulosas, supernovas, etc., são criadas o tempo inteiro. O tempo inteiro nascem novos planetas. Nascem a forma de falar. Existem pessoas, engenheiros cósmicos, que projetam galáxias. O grau de inteligência deles está nesse patamar, que menos que isso fica chato. Então eles projetam galáxias, aglomerados de galáxias, entendeu? E daí germinam, nascem, agrupa lá os átomos, e daqui não sei quantos bilhões de anos temos um planeta novinho em folha. E aí vão lá os geneticistas e criam os dinossauros, eles brincam de fazer engenharia genética, os que estão aprendendo, certo? Porque sempre tem gente... Aparece gente no universo o tempo inteiro, lembra? O todo pensa, mais uma individualidade. Ele pensa, mais outra, mais outra. Agora, a capacidade do todo é grande, né? É grande. É infinita. Então surgem infinitos seres o tempo inteiro. Então o universo tem que crescer para ter muito planeta, para essas pessoas poderem se estabelecer lá e iniciar o processo de evolução e transformação, para daqui a não sei quanto tempo termos aquele jogador de futebol. Então tem que ter todo um entorno para ele. Isso é o tempo inteiro assim. Ad infinitum. É capaz do coleguinha do Mateus falar, ai, que chato. Aonde que está o descanso eterno? Não existe isso. Fica 10 minutos em casa, sem fazer nada. Fica 10, experimenta. Desliga a rádio, televisão, senta no escuro, tira toda a percepção, se isola da realidade, fica só na sua mente. Quieto. Só pensando. Vê quanto que você aguenta disso. Se vocês aguentassem, vocês seriam meditadores de altíssimo nível. Não aguentam. A zona de conforto, ela funciona tanto de um lado quanto do outro. É ficar na zona de conforto. Não vamos nem fazer o mal e nem fazer o bem. Por isso que demora. Porque se fizesse bastante mal, a lei de causa e efeito rapidinho atuava em cima de você, transferia tanta informação para cima de você, que você evoluiria rápido. Transferência de informação. Câncer, lepra, AIDS, etc, etc, etc. É só transferir um pouco, certo? Você muda rapidinho. Precisa ser desse jeito? Esta é outra problemática totalmente errada que se colocou nesse planeta. Evolução é por amor e alegria. Fim. Fim. Não precisa ter dor nenhuma. Como que um co-criador vai ter dor? Como? Cai a ficha? Um co-criador, ele manipula a realidade do jeito que ele quiser. Aí vocês acham que tem algum problema manipular célula, fígado, rim, pulmão? Se entenderam? Que é pura organização de energia, que vira fígado, pulmão, rim, etc, etc. Qual a problemática de manipular isso aí? Ou vocês acham que fígado físico existe? Peguei pesado, né? Joel Goldsmith falava, a doença não existe.
Não, também não. Só existe a saúde, só existe o bem, só existe amor, só existe abundância, prosperidade, etc. Quando você pensa, eu vejo Mateus totalmente sadio, o que eu estou fazendo? Eu estou colapsando a função de onda dele inteiro, Mateus inteiro. A onda dele se afasta aqui um pouquinho assim. Ele inteiro. Eu colapsei que ele não tem problema algum. O que o Joel fazia? 2 da manhã, quando ligavam para ele? E falavam, tem um parente meu que está doente. Ele fala, pensa no parente. Pronto, desliga o telefone. Pode dormir. Era assim mesmo, desse jeito. Ele pensava. O parente que está na mente dessa pessoa é perfeito. Joel via aquela pessoa que falavam que estava doente, ele via aquela pessoa perfeitamente sadia. Na mesma hora, a pessoa ficava sadia. Por colapso da função de onda do Schrödinger. Isso não quer dizer que dali a 3 meses o sujeito estivesse doente de novo, tá? Porque houve uma intervenção externa. Se a pessoa continua colapsando problemas, continua colapsando coisas negativas, sentimentos, etc., ele ficará doente de novo. Mas na hora que o Joel pensou, ele colapsou e está curado. Todos os milagres que Jesus fez são a mesma coisa. Ele pensava, resolvido. Como o caso do centurião romano. Que falou, não precisa se mexer. Basta a sua vontade e o meu servo está curado. E estava. E o que Jesus falou? Não encontrei fé igual a deste homem. Porque esse centurião romano entendia de mecânica quântica. Pensou, criou. A simples intenção colapsa a função de onda. Sem distância alguma. Agora, por que tem essa história de evoluir através do sofrimento? Por que tem que ser desse jeito? Quem que disse que tem que ser desse jeito? Quem que disse? Está escrito não sei aonde. Quem que escreveu isso? Cada um de vocês tem um cérebro de 1,300 a 1,5 kg, com 100 bilhões de neurônios e 4 trilhões de sinapses interconectadas para pensar. Para pensar. O mendigo que está lá na rua tem um cérebro de 1,5 kg desta forma. O mesmo cérebro que o Einstein tinha. A mesma ferramenta na mão dele. Por que ele está lá na miséria? Porque ele não usa o cérebro. Ele não usa o cérebro porque ele não tem, exatamente, ele não usa porque não tem conhecimento. A única coisa que falta para esta pessoa é conhecimento. Ele está adquirindo conhecimento a duras penas, certo? Ele precisa de informação. Para a informação entrar nele, está difícil, né? Da mesma forma que é difícil para a centelha que começa receber informação. Já sabem, não? Vira uma pedrinha numa montanha, bastante erosão, bastante atrito, bastante tsunami. Aí ela ganha um monte de informação. Lembra, energia igual a informação. Sempre que há transferência de energia, há transferência de informação. Então, aí a pedrinha cresce, e assim vai. Depois vai virar uma plantinha, depois vira um cachorrinho, e depois vira humano. E aí fica na sarjeta. Como um miserável. Por quê?
Porque não tem informação. Como tirá-lo daquela situação que ele está? Dando dinheiro para ele? Não adianta. Ele precisa de informação, de conhecimento. Para ter conhecimento, é preciso vibrar para cima. E vibrar é ascender a um estado maior de harmonia e amor. Só isso. Quer aumentar a sua vibração? Para ter cada vez mais de tudo. Só tem uma coisa que aumenta a vibração. É amor e a sua decorrência, harmonia. É a única força que aumenta os hertz. Aumenta a frequência. A única coisa que aumenta a frequência é o sentimento de amor. É óbvio, não? Isso é absolutamente lógico. Se o vácuo quântico é 100% amor, e ele tem infinita vibração, porque dele é que emerge tudo, e quando emerge já é uma redução, é sempre uma redução, uma transformação que vai reduzindo a vibração, que o bóson tem que vibrar menos, o quark tem que vibrar menos, o próton, o átomo, a molécula, a célula, até o cérebro vibrar aí em 12, 15 vezes por segundo. Quando cada átomo do seu corpo está vibrando 15 trilhões de vezes por segundo. 15 trilhões de vezes. Ele faz assim. Mas o seu cérebro, 20 vezes, 12 por segundo. Imagine, para se poder conversar. Toda esta redução, esse freio que está sendo puxado, é para poder se trocar informação. 12, 15 vezes é o ritmo do seu cérebro por segundo. Beta, alfa, delta. Para a gente poder trocar uma ideia, tem que baixar aí para 12. Já imaginaram cada átomo, 2 átomos conversando? O quanto que eles ganham de informação? A 15 trilhões? E nós a 20, 12, 18? Você imagina quanto mais perto do vácuo quântico, quanto mais informação se tem? Quanto mais se gera, quanto mais se troca? É por isso que chega uma hora que não se fala mais. É tudo mental, é tudo telepático. Porque não tem veículo de informação que possa trafegar, que chega um limite. E chega a limites de vocabulário. Como que se traduz determinados sentimentos em palavras? Impossível. Então, manda-se um sentimento e recebe-se um sentimento. É nesse nível que o vácuo quântico conversa. É o meio mais rápido que existe de transferência de informação. Amor com amor, trocando. Aí a vibração é altíssima. Aí o poder é altíssimo. Aí tudo é abundante. Então, para resolver os problemas, é preciso aumentar a vibração. Quando você faz a ressonância, entra uma vibração altíssima na sua onda. Você é uma onda e vem outra onda. Você tem que entrar em fase para transferir a informação.
É preciso você elevar para poder receber tudo. Senão não entra em fase. Agora, como é que reage a pessoa, a maioria, a uma onda de amor? Porque vocês lembram que a onda que porta o curso de MBA de finanças que você pediu, a onda que porta esta informação é o próprio vácuo quântico. Pensa bem nisso. É o próprio vácuo quântico que transmite o curso de inglês, o curso de mecânico de automóveis, o curso de qualquer coisa, jogar basquete, alpinismo, aquelas coisas todas. É a onda dele que porta a informação que você quer. Da mesma maneira que a onda dele que porta o programa de rádio, de televisão, o GPS, a internet sem fio, seu celular. Então, se dá para transferir programa de televisão na onda do vácuo quântico, não tem probleminha nenhum transferir qualquer outra informação, certo? Muito bem. Agora, a pessoa quer receber a carta sem o envelope. É claro, certo? Não. Eu não quero pegar nesse envelope, eu não quero ter que rasgar, eu não quero ter que abrir, eu quero acessar a informação que está dentro do envelope. Mas eu não quero botar a mão no envelope. É isso que a maioria faz. Perceberam? É isso. E como entra um resquício, não é? Porque o carteiro chega para você e toma, você recebeu, e você tem que pegar no envelope e levar para dentro da casa, sobra um resquíciozinho do envelope na sua mão. E assim que você sente o envelope, você sai daqui, joga no chão, longe, porque contamina. Porque o amor do vácuo quântico contamina. Porque ele entra e força você a entrar em fase com ele. Por ressonância. Por ressonância. O nome tem tudo a ver. Você vai ressoar junto. Não tem como. Tem que ressoar. Aí começa a ressoar um pouquinho. Cai lá, bate lá no paradigma. Pé no freio. Não dá nem chance do vácuo quântico chegar e falar, espera um pouco, espera, não deleta. Delete. Em 1 mês, 2, 3, 4, abandona a ressonância. Assim que sente o perigo, o cheiro do amor, não quero saber disso na minha vida, não. Porque isso vai me transformar, eu vou mudar, eu vou ter que assumir um compromisso, eu vou ter que me posicionar, eu vou ter que sair da zona de conforto, eu vou ter que mudar meu paradigma, vou ter que jogar fora todos os tabus, preconceitos, etc. Vou ter que perdoar, vou ter que pedir perdão. E eu quero ficar odiando aquele cara. É tão gostoso. Eu não cedo isso, não. Eu não perdoo. Não. O Hélio ouve isso nas anamneses. Então a pessoa sacrifica todo o benefício que iria receber da ressonância, de alegria infindável, de um bem-estar absoluto, que é quando você tem os neurotransmissores no ponto ótimo.
todos os neurotransmissores no nível ótimo, no máximo da capacidade humana de senti-los. Sabe, sistema nervoso central, tá? Tem uma capacidade que a fibra nervosa é capaz de receber informação, tanto de dor quanto de prazer. Quando você tem o neurotransmissor no auge da produção, no ponto ótimo, o nível de prazer é extremo. E a pessoa recusa isso. Recusa. Prosperidade, abundância em tudo, tudo, tudo. Todas as benesses possíveis e imagináveis que este plano da existência permite, é claro, a pessoa recusa em 1 mês, 2 ou 3. Ou nem começa. De pavor de que vá ficar feliz. Vai se realizar em todos os aspectos. A autossabotagem é tamanha que foge disso com todas as forças. Mesmo que, por um acaso, calhe numa quinta-feira que a pessoa, por exemplo, vem no atendimento e que tenha lá 6, 7, 8 pessoas na fila esperando e que tenha alguns depoimentos e a pessoa ouça coisas extraordinárias que acontecem lá no depoimento, lá na sala, mesmo ouvindo tudo aquilo que um ou outro fala, a pessoa abandona. Ela vê que tem pessoas que conseguem coisas extraordinárias, mas ela não quer nem correr o risco daquilo acontecer com ela. Porque é só uma questão de tempo. Não tem impossível nisso. É vibração, é frequência, é ressonância, transfere a informação, mudou a informação, mudou o neurotransmissor, produziu tudo, é eletromagnetismo. Como que não vai ganhar dinheiro? Como que não encherá de cliente na sua loja? Como que você não venderá? Como? Impossível. O outro não duplicou o salário dele, a renda dele, no segundo CD? O outro não trocou de firma e já arrumou lá uma venda de 100 milhões de dólares? 3 meses. E assim por diante. Por que todo mundo não corre esse risco de ter toda essa prosperidade, tudo isso de bom na vida? Isso é para pensar, né? Como o ser humano escolhe o sofrimento. Por incrível que pareça. Quando ele vê uma possibilidade de ficar feliz, ele foge daquilo de todas as maneiras. Agora, só tem uma explicação. Novamente, né? Ele não entende nada do que está acontecendo. Onde eu estou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. E como funciona esse negócio. Como não entende isso, além do que, escuta um monte de historinhas, aí cria-se já um paradigma na cabeça da pessoa, pronto. Então vocês veem que nós já deveríamos estar em outro patamar. Porque a lei diz, tudo vibra, tudo está em movimento. Gente, é uma receita do bolo. Essas 7 leis é a receita do bolo de tudo. Para você ser feliz, ser saudável, ter prosperidade, ter a vida mais plena possível. E crescer sem parar. A 4ª lei diz que tudo é dual. Tudo tem seu duplo. Tem seu oposto. Bem, mal, amargo, doce, todos os opostos se reconciliam porque tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Você não poderia ter só uma coisa. Como fica a balança? Como que você ia ter só um polo?
só próton, só elétron. Não dá para construir nada só com próton ou só com elétron. Você tem que ter as duas cargas. Para ter um tijolinho, como falava o outro, que se possa construir tudo, na realidade, material com esse tijolinho chamado átomo. Então, o que se chama mal faz parte do todo. Então, os mistérios insondáveis. Por que que acontece todas essas coisas no mundo? Os assassinatos, etc, etc. Tudo isso que acontece. Não devia acontecer nada disso. Só devia ter um lado. Se tem um raciocínio ilógico, por natureza, é esse. Só ia ter um lado. Como poderia ter isso? Só se não houvesse raciocínio. Livre-arbítrio. Só assim. Nem no mundo animal isso não existe. Quem já teve cachorro, cães, sabe disso. Cada um tem uma personalidade. Cada gato tem uma personalidade. Até ali já está definido quem que está de um lado ou quem que está do outro e quem que está pendendo para um lado e para o outro. Então, impossível ter só um lado. Sempre existirá os dois lados. É inerente ao todo. Como é que o todo vai se cercear? Porque o que as pessoas pedem é isso, que ele cerceie a própria capacidade dele. Ele não pode ser tudo, ele não pode expressar tudo, ele só pode expressar uma coisa. Tá. E quem que vai fazer isso? Quem que vai cercear o todo? Tem que ser alguém fora dele, certo? Ou então tem que ser um outro Deus que coíbe esse de fazer? Ou então tem que ter dois? Então já complicou tudo. Porque se só tem um, ele não pode se cercear. Ele tem que ser toda a possibilidade infinita, como se fala na mecânica quântica. Em potência, quem que escolhe o que se chama o mal? As criaturas. As criaturas é que fazem as escolhas de um lado ou do outro. Potencialmente está tudo em aberto. Ele em si não tem nenhum problema com relação a isto. Lembra que o campo eletromagnético ajusta toda esta contabilidade inevitavelmente? Portanto, você não tem que se preocupar nem um pouco com isso. Mas tem muita gente que começa a arguir aquela famosa palavra ou expressão. Isso não é justo. E a pessoa usa isso para validar as bobagens que ela acaba fazendo. Isso não é justo. E aí faz um monte de besteira em cima dessa racionalização. É assim. Em último nível, em última instância, é absolutamente justo. Campo eletromagnético,
Emitiu, retorna. Fim. Essa contabilidade fecha 0 a 0, com certeza. Só que não é neste nível de dimensão. Mas como o materialista só enxerga esta dimensão, um palmo na frente do nariz, ele quer que seja justo nesta dimensão. E aí ele tem que aplicar aquela velha regrinha do olho por olho e dente por dente. Nesta dimensão. Se ele soltasse isso e deixasse o ajuste da contabilidade ser feito pelas autoridades competentes, ele gastaria o tempo dele sendo feliz, vivendo alegre e feliz. E não se preocupando em se vingar de quem quer que seja. Mas como ele acredita que só existe essa dimensão da realidade, ele tem que fazer justiça aqui, agora. Então, vocês vejam, a ignorância da primeira lei começa a trazer problemas para todas as outras, né? Para a aplicação prática de todas as outras nas vidas das pessoas. Tudo porque não aceita o primeiro. Aí, evidentemente, vai desarrumar tudo. A quinta lei. Tudo é um fluxo. Tudo flui. As pessoas adoram uma coisa chamada linear. É assim. E vai embora. Eterno. Chama estável. O nome disso. Está na UTI, mas está estável. Nossa. Todo mundo acalma. Relaxa. Beleza. Está resolvido. Está estável. Deve ser o sinônimo do negócio zona de conforto, certo? Estável. Como o universo faz assim, ele vibra, não tem nada estável. Então, essa vibração minúscula lá do bóson, e vai subindo, lá em cima, por ressonância, faz com que os aglomerados de galáxias façam assim, para lá e para cá. Os humanos descobriram isso há pouco tempo atrás. Chama teoria do caos. Todo o sistema faz isso aqui. Vai variar o percurso. Mas é isso aqui. Sobe e desce. Sobe e desce. Acende, decai. Acende, decai. Chama teoria das estruturas dissipativas, do Ilya Prigogine. Nobel de Química em 77. Ele definiu exatamente a matemática que rege isto. Contrariar isto é desastre na certa. Físico, mental, emocional, financeiro, econômico, social, político, etc. Qualquer sistema que não obedeça essa lei está fadado ao fracasso, a ter problemas. Mas os humanos adoram a coisa estável, linear. Então, quando se fala, relaxa, solta, não, de jeito nenhum. Eu tenho que pôr força em cima de qualquer coisa que eu estou fazendo. Todos os cultos
politeístas, que é o que impera na face da terra, como sempre imperou. N deuses. Que por enquanto continuamos com N deuses. Cada tribo tem um deus. Algumas religiões têm mais gente com aquele deus, outro menos, certo? Mas tem N. Leiam lá As Máscaras de Deus, do Joseph Campbell, 4 volumes. O livro é recente. Ele fala do mundo de hoje. Continua a mesma coisa. E isso leva, inevitavelmente, a que surja uma guerra. Porque se o Deus do outro não é o seu, e o seu é o Deus certo, o outro é um infiel que deve ser eliminado. Porque como que a pessoa pode ser contra Deus? Ser contra Deus só pode ser do mal, e o mal tem que ser eliminado. Então matamos todos os da outro Deus. E de vez em quando eu ouço uma afirmação assim. Aquela história lá dos 12 passos. Vamos fazer um minuto de silêncio e cada um reza para o seu, eleva o coração ao seu Deus. Como é que faz? Percebem? Ainda hoje fala-se desta maneira. Cada um reza para o seu Deus. Isso é extremamente politicamente correto. Certo? Porque não se pode falar que tem um único Deus, uma única inteligência, um único ser, que é a fonte de tudo que existe. Não se pode falar isso. Porque tem 10 pessoas na sala e cada um tem um Deus diferente. E aí vai dar conflito. 2011. Quando se passa alguém para trás, como que pode existir isso? É porque a pessoa fala, o meu Deus permite isso, o Deus do outro, que se dane. Porque só pode ter guerra desse jeito. Só pode ter fome desse jeito. Só pode ter doença, se isso for desse jeito. Porque se existe uma única onda, tudo que você enviar, volta para você. Chama-se um campo eletromagnético. Enviou, volta. Então como que pode se matar alguém? Isso volta imediatamente para a pessoa. Não é daqui a 100 anos, ou 500 anos, ou 5.000 anos. É imediatamente. Lembra o spin da partícula? O ângulo? Os 2 spins estão correlacionados quando você uniu e solta um para cada lado? Eles estão correlacionados até o fim do universo? Não importa quantos bilhões de anos-luz, que a comunicação é instantânea entre os spins. Portanto, ela não é feita nesse universo. É no que eles chamam de universo não local. Isto é, na outra dimensão. Tudo está correlacionado o tempo todo, desde o início dos tempos. É forma de falar. Mas desde o tal falado Big Bang, o que foi o Big Bang? Uma bola de energia minúscula que inflou, expandiu-se. Não é uma explosão. Usa-se essas terminologias só para facilitar o entendimento. Inflou, emanou. Tudo veio neste universo, digamos, desta bolinha de energia. Concordam que nesta bolinha tudo já estava correlacionado? Tudo já estava emaranhado quanticamente? Porque nessa bolinha nem existia átomo, hein? Nem existia átomo, não existia nada, só uma onda. Dentro dessa onda, tudo já estava emaranhado, é lógico. Daí começou toda a divisão
até chegar a formar os átomos e a formar esse universo que nós estamos vivendo. Isto significa que tudo o que existe no universo está emaranhado desde o início do Big Bang. Tudo. Portanto, tudo aquilo que você fizer para o outro, você está fazendo para si mesmo, porque você já está emaranhado com tudo que existe no universo. Então, quem faz algo assim, simplesmente não acredita, não é verdade? Não acredita. E é por isso que são contra. Porque o dia que esse conceito for entendido e aceito, tudo terá que mudar. Como é que vai ter guerra na face da Terra se você sabe que tudo que você faz para o outro volta para você imediatamente? E isso não é teoria. Isso é física. Tudo que a gente está falando aqui é física. Muitas vezes pode estar dourado com outro tipo de vocabulário para facilitar o entendimento, porque toda vez que se tentou transmitir esse conceito abstrato, terminou do jeito que a gente comentou com vocês. Dimensões da realidade. É uma mera mudança de frequência. O universo é um contínuo único. Uma enorme onda de energia que pode se auto-frequenciar da maneira que quiser. Portanto, esta enorme, infinita onda pode mostrar de si mesmo N frequências. Cada frequência, cada faixa de frequência é uma dimensão. Da mesma maneira que você tem o rádio e o dial, que você muda só a frequência e troca de rádio, de canal, de televisão, de qualquer coisa. E você acessa outra realidade. É a mesma coisa. É uma frequência de tanto a tanto, um parâmetro, é uma realidade. Esta, subindo o nível de vibração, em hertz. Eu sempre falo em hertz, para ver se cai a ficha de que nós estamos falando de física. Eu evito usar qualquer terminologia muito metafísica para não criar mais misticismo em cima do assunto. Esse assunto tem que ser entendido como uma questão puramente de física. Chega de Idade Média. É preciso acabar com esse pensamento mágico. N dimensões existem, para cima e para baixo, forma de falar. Infinitas, na verdade, poderia ser. Cada dimensão tem sua física, sua química, sua biologia, sua fauna, sua flora, etc, etc, etc. Que se regem de acordo com as leis químicas e físicas daquela dimensão. As constantes cósmicas. Lembram? Tem constante com 36 casas decimais de aproximação de ajuste fino. Quanto maior a vibração, menos sólido, digamos, é. Quanto menor, mais luz congelada nós temos, que é o que nós somos.
Única e exclusivamente isso. Somente uma questão de vibração. De tanto a tanto, dimensão 1, 2, 3, 4, 5, 500 e assim por diante. Portais. Como que você vai de uma dimensão na outra? Se você souber como pegar esta parede, abrir um círculo e mudar a frequência dos átomos dentro daquele círculo, você passou a ter um portal. Dependendo da vibração que o círculo agora tem, é o endereço da dimensão para a qual você vai. Parâmetro. De tanto a tanto, vibração é dimensão 2, outra 3, 4, 5, 20, 50 e assim por diante. Quando você atravessa, você muda a sua vibração e passa a vibrar com a dimensão do outro lado, digamos assim. É claro que uma porta é bidirecional. Podemos sair por essa porta, mas pessoas podem entrar por essa porta. Então é uma coisinha um tanto quanto delicado abrir portais sem conhecer o assunto devidamente. Tem que ter um médico para abrir portal? Não. Qualquer pessoa que tenha conhecimento pode fazer isso. Qualquer pessoa que tenha conhecimento. Já sabem, né? A pior coisa é o aprendiz de feiticeiro. É aquele que aprendeu 3 coisinhas e já acha que pode navegar aí pelo universo. Esse será pego facilmente. Para navegar é preciso respeitar as hierarquias. O universo é um lugar organizado, rigorosamente organizado. Então não se sai passeando impunemente se não tiver conhecimento. Porque o universo é um lugar que tem 2 tipos de pessoas, basicamente. As pessoas do bem e as pessoas do mal. As escolhas que cada um faz assim que se torna consciente. Os 2 lados se organizam, hierarquicamente. Porque é a melhor forma de se ter eficiência no trabalho que vai se fazer, tanto de um lado quanto do outro. Evidentemente, do lado do bem, se organiza de uma maneira a se obter o máximo de eficiência na transmissão do bem e na libertação das pessoas que estão subjugadas pelo outro lado. Do lado do bem, existe uma questão que para as pessoas que estão desse lado é muito complicado. E que bate justamente com o trabalho, a ressonância, o livro, etc. Dever. Do lado do bem, a
prioridade máxima é o cumprimento do dever. E qual é esse dever? Simplesmente fazer, deixar, permitir que a própria mônada quântica entre em fase totalmente com o Criador. Esse é o dever de toda centelha divina. Esse é o dever de toda criatura pelo universo afora. É claro, a maioria ainda não entendeu isso, né? Mas à medida que a pessoa cresce na evolução da sua consciência, isso fica cada vez mais claro e ela passa a procurar cumprir isso o máximo possível. Então, o dever de toda criatura é igualar-se ao Criador. Então, ele tem que elevar a vibração dele, a frequência dele, a consciência dele, até o ponto que fique totalmente unido, fundido com o Criador. Co-criador com o Criador. Aí eles são uma coisa só. Porque entraram em fase. Você não consegue distinguir um elétron de outro elétron. Não há maneira de saber. É o elétron A e o elétron B. Não existe isto. Todos são iguais. Até se discute se, na verdade, no universo inteiro, só tem um elétron. Porque é muito estranho que não se consiga diferenciar um elétron do outro. É isso que acontece quando você, co-criador, entra em fase com o próprio. Não se sabe mais quem é o criador e quem é o co-criador. É uma coisa só. Isso foi bastante dito 2000 anos atrás. Agora, foi entendido que só uma pessoa poderia fazer isso. Que assim fica fácil controlar os demais, né? Sempre a questão é de poder. Agora, para se chegar nesse ponto de fusão, de entrar em fase com o Criador, é preciso entender e sentir uma coisa. E para isso, é preciso expandir um conceito. Tudo no universo está em expansão. Absolutamente tudo. Então, o que podia ser falado há 2000 anos é X. Não dava para falar mais do que aquilo. Porque só aquilo já foi suficiente para vocês verem esses 2000 anos de história. E vocês verem a resistência que existe a se entender isso. Então, imagine se tivesse sido ampliado o conceito. Então, só 2000 anos depois, em que pé estamos? Então, agora, hoje, vamos expandir isso um pouquinho mais à frente. Por quê? Falar, ama o próximo como a ti mesmo, não funcionou. Não funcionou porque a pessoa, na sua grande maioria, ela não se ama. Como é que ela pode amar o próximo? Ama o próximo como a ti mesmo.
Agora, como é que pode? Com depressão, com tudo quanto é coisa? Impossível. É preciso expandir isso um ponto a mais. É amar ao próximo mais do que a você mesmo. Ponto. Isso é o que iria ser dito há 2000 anos. Mas não dava para falar isso. Não dava, era demais. Era uma dose muito forte. Então vamos manter um pouquinho do egoísmo das pessoas. E aí, será que dá para você amar o próximo como você se ama? Porque aí mantinha todo o egoísmo, não? Você pode ter suas casas, seus carros, barcos, aviões. E deixa que o outro também tenha casa, carro, barco, avião. Então ama o próximo como a ti mesmo. Mas isso não deu para ser executado. Porque vocês sabem, né? Tem aquela coisa da mais-valia. O ser humano tem que se apropriar da mais-valia do outro. Tem que explorar, escravizar, etc. Então, é complicado. Mas para se unir ao Criador, é preciso dar esse passo a mais. Agora, se vocês lembram do 6º degrau? Para dar o passo do 6º degrau, que é amar o próximo como a ti mesmo, já é essa complicação toda. Agora, hoje nós vamos expandir o conceito. Para se unir, é preciso amar ao próximo mais do que a si mesmo. Por quê? Como vocês pensam que é o Criador? Como é que ele pensa, como é que ele sente? Vocês acham que o Criador, ele tem a mediocridade de controlar o bem que ele faz às criaturas? Ele sonega o amor que ele derrama nas criaturas? As benesses, as graças? O Criador ama a criatura mais do que a ele mesmo. Ou isso não ficou claro há 2000 anos? Será que isso não ficou claro? Você imagine uma pessoa que tem todo o conhecimento, capaz de manipular a realidade física da maneira que quiser, e dar a vida como ele deu. Então está óbvio, está claríssimo que essa pessoa ama aos demais mais do que a si mesmo, ao ponto de fazer qualquer tipo de sacrifício para que os demais tenham alegria, prazer, evolução, crescimento, prosperidade, etc. Sabendo que a consequência ia ser inevitavelmente aquela. Porque vocês acham que um cordeirinho andando no meio dos lobos sairá vivo?